Vou começar o programa de hoje falando o que aconteceu ontem, o júri popular dos 3 acusados de participação na morte de Marcos Antônio Nascimento em uma padaria no bairro Jardim Luna, em junho de 2016, aqui na capital João Pessoa. Segundo as investigações, a mandante do crime foi a irmã da vítima, Maria Celeste. Rubem Júnior acompanhou o caso e traz os detalhes da condenação dos acusados, que agora são condenados pela Justiça. Começou por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira o capítulo final do julgamento que culminou com a condenação dos acusados de praticar um crime de homicídio contra Marcos Antônio, o jovem que foi assassinado em 2016 de forma covarde e brutal dentro de um estabelecimento comercial da família no Jardim Luna. Tudo arquitetado pela própria irmã. Os 4 primeiros envolvidos foram a julgamento popular em 2018. Maria Celeste, irmã de Marcos Antônio, foi julgada e pegou 29 anos de reclusão. Rayara, a namorada de Maria Celeste, pegou 17 anos de reclusão. Jairo, o taxista que conduziu os executores até o local do crime, pegou 20 anos de reclusão. Já o Valber Nascimento foi absolvido. Nós tivemos a condenação de 2 dos 3 que foram a julgamento. O Robson foi absolvido. A promotoria entendeu que a participação dele não tinha consistência para uma condenação. Já o Nielson e o Ricardo foram condenados. O Nielson pegou 34 anos de reclusão e o Ricardo também 34 anos de reclusão em regime fechado. Nós conversamos com a doutora Artemise Leal, a promotora que acompanhou todo o julgamento. Falou, claro, da condenação dos acusados e da absolvição do Robson. A magistratura popular, o Conselho de Sentença, reconheceu, condenou nas penas de homicídio triplamente qualificado, bem como no roubo majorado. E a justiça foi realizada, na verdade. Doutora Artemise, um dos réus foi absolvido. O que é que a acusação alegou para essa absolvição? Eu requeri a absolvição porque verdadeiramente a prova contra o mesmo era por demais. Não era uma prova que levasse a um pedido de condenação pela participação dele no sentido de apenas passar o telefone de Celeste para o Severino. Então eu não consegui comprovar. Não há consistência, é isso? Não há consistência em que ele sabia que era para praticar o homicídio. Então, desta feita, o indúbio pro réu imperou, que é um princípio, e verdadeiramente pedi absolvição e foi absolvido. É um crime que me comoveu por demais, porque aquele jovem foi executado friamente, um homicídio mediante promessa de recompensa. E verdadeiramente a sociedade está de parabéns, a sociedade paraibana, porque fizeram justiça. Nós conversamos com o doutor Aécio Farias, o advogado de defesa do Robson, que foi absolvido no julgamento desta quinta-feira. Ele não deveria nem sequer ter sido submetido a júri, mas entender de submeter. O delegado foi ouvido e o delegado disse que não sabia se ele tinha participação no roubo ou no homicídio. E aí quando foi mostrado a ele o próprio depoimento dele, feito, concedido, prestado há 5 anos atrás, aí ele lembrou. Aí lembrou e então não teve alternativa, senão pedir absolvição. A relação do seu constituinte com a principal acusada, a arquiteta de tudo isso, a Celeste? Nenhum. Ele apenas então somente conhecia o Valber, que era o sobrinho da Celeste, e teria dado a ele, fornecido a ele o número telefônico de Severino, que foi o arregimentador. Os advogados de defesa do Ricardo e também do Nielson falaram com a reportagem. Disseram que iriam recorrer da decisão tomada pela Justiça no júri popular desta quinta-feira. Ele estava muito revoltado, ele foi enganado, ele foi induzido que era para executar uma pessoa que estava sonegando, roubando ela. E aí ela falou que era uma pessoa que não ia ter nada a ver com a família dela. Aí foi onde ele foi executar um suposto bandido que ela criou para eles. Mas infelizmente foi condenado e eu vou recorrer disso aí. A Defensoria Pública se fez presente, garantindo um contraditório efetivo. Bem verdade que o Conselho de Sentença, por maioria, resolveu acatar a tese da acusação e a defesa vai analisar a eventual possibilidade de recurso. O Nielson foi aquele que deu o chamado cavalo para a fuga do Robson, o executor. Isso foi constado no auto, a defesa contestou isso ou ele confirmou a participação? Ele confirmou a participação, ele confessou a participação nos fatos, se mostrou arrependido. A cena delitiva ele caracterizou bem tal qual foi investigado. Já o Severino continua foragido e não foi julgado a revelia. Portanto, deverá, quando preso, ser levado também a júri popular.
após a promulgação da sentença por parte da juíza que presidiu toda a sessão e o júri popular, os acusados condenados foram encaminhados para os presídios aqui da capital. Já o Robson, absolvido, vai retirar a tornozeleira eletrônica e voltar para a família e ter a sua liberdade total de volta. Do Fórum Criminal da Capital, com imagens de Gilmar Vieira, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. São 6h10 agora na Paraíba. Esse caso que vocês estão vendo aí, me dá a imagem da Celeste, por gentileza. Esses são os acusados envolvidos. Pronto, esse caso aí são 2 dos envolvidos. Pronto, essa aí é a Celeste. Para um pouquinho, volta um pouquinho a imagem, por favor. Essa que você está vendo é a Celeste e a companheira dela, a esposa dela, as duas que estão presas aqui na capital João Pessoa, em um crime, meus amigos e minhas amigas, que aconteceu em 2016, chocou todo o estado da Paraíba, porque essa mulher que vocês estão vendo aqui, com a capacidade com ambição, uma outra palavra para definir, o capeta nos coros dela, com a ambição, com a maldade, com a perversidade, ganância para ficar com o dinheiro da família. Os dois eram irmãos, o Marcos Antônio tomava de conta de uma padaria, inclusive recentemente eu estive lá tomando café no Jardim Luna. E essa que vocês estão vendo aqui, essa mulher que muita gente olha para ela, inclusive fica com pena, né? Da Celeste, faz pena. Pena não faz não, meus amigos. Pena faz para quem morreu, que é o irmão dela, que não está mais no nosso meio. Um cara cheio de vida, né? Um cara que gostava de trabalhar, um cara querido em toda a cidade de João Pessoa. E aí vem uma sem caráter dessa, uma pessoa que é uma psicopata, né? Porque tramar a morte do irmão por herança é algo sem perdão. Os irmãos que saíram do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram juntos. Imagina como fica um coração de um pai, um coração de uma mãe, saber que um dos irmãos mandou matar o outro. Sabe por quê? Por conta de maldade, por conta de ambição. A mensagem do dia do crime da psicopata. Leiam só o que essa psicopata disse no dia do crime. Maria Celeste. Me peguei pensando esses dias e seria o presente perfeito para lhe dar. E em maio, a tantas coisas, cheguei à conclusão que o melhor que tenho a fazer é abrir meu coração e dizer eu te amo. Você é e sempre será meu irmão, meu meninão. E a vida, esses últimos anos, tem sido um labirinto muito complicado e às vezes a gente parece perdido de uma força egoísta que a gente só pensa em livrar para tudo. Disse a Celeste no dia da morte do irmão dela, né? Dizer que amava, olha só a família aí, ela, a Celeste, a mãe e o irmão, que era o Marcos, que foi morto na época. Para esse caso, meus amigos e minhas amigas, venceu a sociedade, venceu as famílias de bem, venceu o Estado. Quando acontece um caso como esse, não é o Ministério Público que está vencendo. O Ministério Público está lá, no seu papel garantidor, de fiscalizador, de cobrar a aplicação das leis para uma sociedade mais justa, mais honesta, mais respeitosa, para a paz social. E o meu reconhecimento ao trabalho da doutora Artemis Leal. A doutora Artemis Leal, que na condição de promotora de justiça desse caso, o Tribunal do Júri da capital João Pessoa, não foi ela que venceu, não foi o Ministério Público, foi a sociedade, volto a dizer. Então, meu reconhecimento. E por que casos de pessoas assim repercutem? E por que casos assim merecem uma condenação maior? Para que as pessoas, para que aqui tenha uma mensagem, para que quem está em casa possa compreender que o crime não compensa, que a maldade não compensa de maneira alguma. Que a paz e o diálogo ainda assim são os melhores caminhos que devem ser seguidos na sociedade. A paz, com certeza, o diálogo, porque esse caminho aí, olha só, os acusados agora são condenados
a Celeste na cadeia, cumprindo pena, e o irmão não volta mais. 6h15 agora.